O líder do PT na Câmara, Lindenberg Farias, pediu a prisão preventiva do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro por atentar contra a soberania nacional. Eduardo respondeu com ameaças contra o partido. Vamos saber mais sobre o caso com a nossa Sofia Labanca aqui no Plantão do Meteoro. Bora lá. Eu não sei, né? Eu já vou adiantar aqui, Sofia. Rolar eu acho que não vai. Mas é bom pedir, né? Tem que, porque o tipo de coisa que o Eduardo anda aprontando não dá pra deixar passar barato, não, Ana. Na verdade, isso é meio que uma atualização de uma notícia que eu já trouxe no plantão de ontem aqui com o Lúcio, né? Ontem a gente estava falando sobre como Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, que é o equivalente ao nosso ministro de Relações Exteriores, confirmou que estão sendo estudadas sanções contra o Alexandre de Moraes, né? Através da Lei Magnitsky. E que existe alta probabilidade de que isso seja aprovado, né? Isso, Ana, vem num momento em que o Marco Rubio estava participando de uma comissão da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, depois dele ser questionado sobre essa possibilidade pelo deputado federal dos Estados Unidos republicano lá, o Corey Mills. E daí uma das últimas coisas que eu trouxe no plantão de ontem, quando eu estava dando essa notícia, foi esse post aqui do Eduardo Bolsonaro, né? Na qual ele posta uma foto junto com esse mesmo deputado, que é o que questionou o Marco Rubio sobre as sanções ao Alexandre de Moraes. Então tá ali ele, o Paulo Figueiredo, o Felipe Barros e o deputado estadunidense Corey Mills. E essa postagem do encontro deles no dia 14 de maio, ou seja, mais ou menos uma semana antes desse fato que a gente trouxe aqui ontem, Ana. E depois que o Corey Mills questionou o Marco Rubio confirmou que sim, provavelmente vai ter sanções ao Alexandre de Moraes, obviamente o Eduardo Bolsonaro fez questão de distribuir essa foto dele até não poder mais, né? Assim, realmente ele se sentiu muito orgulhoso do feito dele. Daí, Ana, a grande questão que fica é estilo, ok, o próprio Eduardo está colocando, olha, isso é um resultado do meu trabalho, foi as minhas articulações que levaram a isso, né? Aí, obviamente, o que você pensa? Gente, isso aí não é crime lesa pátria, não? Ontem eu falei isso pro Lúcio aqui, Ana. Olha, no mínimo ele tem que ser investigado. Não vou dizer que é porque não sou eu a juíza, mas no mínimo ele tem que ser investigado por crime de lesa pátria. E aparentemente eu não sou a única pessoa que pensou isso. Porque daí a gente vem para a notícia aqui. Lindenberg Farias, né? Lindenberg Farias, lembrando, ele é o líder do PT na Câmara dos Deputados. Lindenberg Farias pede prisão de Eduardo Bolsonaro por atentado à soberania nacional. Então vamos aqui para a notícia. O líder do PT na Câmara, o deputado federal Lindenberg Farias, do Rio de Janeiro, protocolou uma representação criminal na Procuradoria-Geral da República pedindo a prisão preventiva do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro por crimes de 1. Atentado à soberania nacional. 2. Abolição de Estado Democrático de Direito. 3. Coação no curso de processo. Na representação, Lindenberg disse que Eduardo Bolsonaro, que reside atualmente nos Estados Unidos, está promovendo encontros com parlamentares do Partido Republicano e membros do governo norte-americano em uma tentativa de obter sanções financeiras e jurídicas contra o ministro Alexandre de Moraes. Então, tá aí, Ana. Esse é o fato principal. Acho que dá para trazer aqui também as aspas do que disse o próprio Lindenberg. O objetivo é inequívoco: constranger o STF, deslegitimar seu relator e obter vantagens penais e políticas para si e para o grupo político ao qual pertence. Alexandre de Moraes é relator de inquéritos que envolvem Eduardo Bolsonaro e aliados na trama de tentativa de golpe de Estado e no funcionamento de milícias digitais antidemocráticas. A retaliação transnacional visa atingir diretamente essas investigações. Então é mais do que o que ele basicamente está dizendo aqui, é mais do que simplesmente atacar a soberania nacional, é também impedir
retaliar contra a investigação que ele está sendo alvo. Segundo Lindenberg, existem indícios suficientes, inclusive, para sustentar a decretação de prisão preventiva. Trata-se de uma ofensiva articulada e confessa, cuja execução continua em curso, inclusive com novos desdobramentos no exterior. Minha humilde opinião, corretíssimo o Lindenberg. Absolutamente. Agora, como que o Eduardo reagiu a isso? Com maturidade. Com um tweet. Não esperava nada diferente do regime de exceção petista do que o endurecimento das perseguições políticas contra mim. O atual pedido de prisão contra o parlamentar que está denunciando internacionalmente as violações de direitos humanos reflete bem característica autoritária da extrema esquerda brasileira. Gente, o dia que PT for extrema esquerda... Vocês são os cães histéricos do Tiranete no STF. Vocês fazem o trabalho sujo e subalterno dele. Eu já sabia que vocês iriam querer tentar me prender e por isso mesmo fiquei aqui nos Estados Unidos. Admitiu que fugiu. Para não estar refém dos chiliques do capacho do tirano de ocasião. Fique tranquilo, a contribuição do seu partido e sua também está sendo exposta internacionalmente. O tirano não irá ser sancionado sozinho. Olha, isso me pareceu uma ameaça. Dê seus últimos gritos histéricos. Esse regime irá acabar e vocês irão pagar pelos seus crimes. Aqui e na justiça final. Me parece muito uma ameaça. Gente, esse tweet já dá um outro processo. Estilo, ele não consegue parar de criar provas contra si mesmo. Dito isso, eu concordo com você, Ana. Eu acho que não vai dar em nada. O que só... E o simples fato desse tweet existir é uma prova de que o Eduardo também acredita nisso. Espero que tanto eu quanto você, quanto o Eduardo, estejamos errados. Espero. Eu espero muito. Não sei se você ia falar mais alguma coisa, Sofia. Não? Eu espero que a gente esteja errado, mas assim, a chance de fato sair uma decisão de prisão do Eduardo Bolsonaro nesse momento e tal, eu acho que é ainda pequena. No entanto, a corda está sendo esticada e o esticamento da corda tem um limite, né? E a cada absurdo desses que o Bananinha faz ali no exterior, a posição dele vai ficando cada vez mais frágil, né? Ele é um jogo duplo, entende? Ele tá tentando se defender ou se proteger no ataque, né? Ele se sente acuado, sabe que a batata dele tá assando e aí ele vai tentar se defender atacando. Só que ao mesmo tempo em que ele arma uma defesa, algum tipo de proteção para ele, ele também se põe numa situação em que qualquer ruptura pequena pode botar a coisa toda em risco, pode de fato virar o jogo para ele. Então é um jogo muito delicado, assim, muito perigoso que ele está fazendo. Mas também, o que mais ele poderia fazer na posição dele, que é uma posição periclitante, né? O pai dele, todo mundo já sabe que vai ser preso, né? Ele vai ser logo depois, né? A consequência para ele vai vir só logo depois. Então ele está usando as armas que ele tem. E as armas que ele tem são manipulação internacional, né? Tentar jogar agentes do exterior contra o nosso país. E aí, de novo, é lesa pátria que chama, Rogerinho, né? Não tem outro jeito, né, de você definir o que ele está fazendo ali, articulando e realmente desbragadamente, tendo orgulho de admitir e de se gabar mesmo, né, se gabando de interferir em investigações no Brasil, em investigações contra ele, usando forças políticas de outros países. Caraca!
Assim, né? O que ele está fazendo é seríssimo, é muito grave, e ele só não está recebendo a ordem de prisão que ele deveria receber por essas ações, porque há um cálculo político nessa ordem de prisão. Só que, de novo, a política, ela se transforma. Hoje, esse cálculo político protege, entre aspas, o Eduardo Bolsonaro. Amanhã esse cálculo político já não vai ter o mesmo resultado, mas as ações dele vão continuar tendo acontecido. E aí as consequências provavelmente virão, né? Exato, é só a gente pensar que tudo isso que está acontecendo agora não estaria acontecendo se Bolsonaro tivesse ganho as eleições em 2022, por exemplo. Exatamente, exatamente. Eu espero só, Sofia, que o sistema, né, judiciário do país esteja também preparando a cama do Eduardo, Bem, né? Para que ele não consiga escapar pela brecha, aí, já que ele já assumiu e já confessou que fugiu para, né, evitar a justiça, né? Essa cama tem que ser muito bem preparada, que senão ele vai fugir por uma brecha. E isso tem que tomar muito cuidado, porque ele de fato, né, apesar da gente reforçar muitas vezes a insignificância do Eduardo Bananinha, né, na fila do pão internacional, ele ainda assim ele causa um estrago, especialmente porque ele vai encontrar lá pessoas que têm interesse em fazer efeitos ruins aqui, e não necessariamente que têm interesse em ajudar o Bananinha, entende? Mas que tem interesse em bagunçar a política brasileira porque tem interesses no Brasil. E é aí que ele pode ser muito perigoso, como um vetor para problemas maiores aí para nossa soberania nacional, né? Uhum. É isso aí. Ficamos por aqui, Sofia? Ficamos por aqui, Ana. Ficamos por aqui torcendo para que a batata de Eduardo Bananinha não torre no fogo. Vamos tirar? Vamos servir logo, que já tá bom. Já tá, ó. Espeta aí que tá no ponto, gente. Bora, chat. Voltamos em instantes para mais assuntos do dia. Beijos. Espero que uma hora para anunciar que o Bananinha recebeu uma ordem de prisão. Não foi hoje ainda. Beijos.